sim! Que série legal que vai ser essa. Vou deixar aqui até bonitinho, dado um pause, só para ter certeza aqui, ó. Vou deixar aqui bem no título desta série, ó. Ou nessa imagem bonita também. Ah, eu vou deixar aqui, ó. Pronto. Vou pegar só uma pipoca e começar a assistir. Opa, pessoal, vocês estão aí? Estou falando de uma série aqui mega bacana que a gente viu estreando aí em 2023, a série Last of Us. Já assistiu? Pessoal, essa série é muito bacana para falar de um assunto que eu acho mega válido a gente perder um tempinho aqui nesse encontro para falar para a provinha do Enem, que é o assunto parasitismos. Então aqui vai uma dica mega válida para você, que é o P de parasitismo. Pessoal, nesta série a gente fala de uma coisa muito interessante que pode envolver muito os seus estudos para suas provas. Na série Last of Us, um fungo que eu acho que o que eles associam aqui é um fungo do gênero Cordyceps, um fungo de um gênero que existe na natureza, ele acaba disseminando-se em seres humanos. Os esporos de fungo, a forma principal de dispersão desses seres vivos do reino fungi, acabam atingindo alimentos. E os seres humanos acabam contaminando-se e engolindo esses alimentos com esporos, e esse fungo começa a disseminar-se dentro do corpo do indivíduo, em especial liberando toxinas na região do sistema nervoso central. Quando acontece isso, os seres humanos acabam ficando zumbificados e por tudo que é possível, esses seres humanos agora precisam morder outros, passar esse fungo para outros seres humanos. E a disseminação do fungo acaba gerando um apocalipse zumbi, onde poucos conseguem ser imunes à propagação desse agente etiológico fungo que é o Cordyceps. E o mais interessante dessa série é que muitas coisas que a gente vê dentro de todos os episódios, etc., é que a gente vê uma coisa que é muito real. O fungo Cordyceps, aliás, e outros gêneros parecidos com o Cordyceps, eles são fungos reais que realmente disseminam esporos na natureza. Só que, obviamente, eles não conseguem atingir um ser tão complexo como o ser humano. Eles acabam atingindo artrópodes, por exemplo, insetos, por exemplo, como formigas, insetos como gafanhotos, aracnídeos como aranhas. Então eles acabam disseminando-se através de outros animaizinhos, mas promovendo a mesma forma de contaminação que a gente vê por aqui. O fungo acaba invadindo por esporos os organismos, por exemplo, insetos e aracnídeos, principalmente por estruturas que esses animais têm para respiração ao longo do corpo, chamado de espiráculos, buraquinhos para a respiração traqueal. E esse fungo acaba liberando as suas enzimas, as suas toxinas, afetando sim o sistema nervoso desses animais, que acabam se comportando de uma certa forma a atingirem o alto de uma árvore, o alto de algumas regiões, para que ele se prenda a essas regiões altas, o fungo cresça como se fosse um cogumelinho dentro desse animal, se alimentando deste animal e novamente liberando os esporos da natureza para atingir novos animaizinhos e continuar a sua propagação. E o que é muito interessante para falar sobre esse assunto, já que estamos falando de P de parasitismo? Primeiro, quanto a Rhino fungi, pessoal, os fungos são animais que têm a característica de serem eucariontes, ou seja, um material genético organizado por um núcleo carioteca, de serem uni ou pluricelulares, no caso de um cogumelo, no caso do fungo aí que cresce dentro desses animais, é um cogumelo pluricelular, mas eu também tenho as leveduras, que podem ser seres unicelulares, por exemplo, a Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo mega importante, por exemplo, para a fermentação lática, para a fermentação alcoólica, na produção de iogurtes, na produção de pães e até também na indústria quanto aos ensinamentos, aos conhecimentos biotecnológicos. E a terceira característica é que todos os fungos são heterótrofos. E isso é uma coisa mega interessante de conversar sobre fungos, pessoal. Heterótrofos é a característica de seres vivos que se alimentam de matéria orgânica, por exemplo, nós animais. Para que a gente consiga obter energia, a gente tem que se alimentar. O fungo também. Diferente dos seres vivos autótrofos, por exemplo, uma planta, que produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Os fungos têm muita cara de planta. Eles são sésseis como plantas, eles apresentam parede celular como as plantas. No entanto, a parede celular de um fungo é composta de quitina,
um polissacarídeo que tem em animais, por exemplo, os artrópodes. Os fungos apresentam a característica de serem heterótrofos, todos eles, características que também são de animais. Isso é mega importante e válido para que a gente sempre lembre quando a gente vai fazer uma prova de vestibular. Aí você pode estar me perguntando, Rafa, você está falando bastante de fungo. Fungo cai bastante no Enem? Fungo especificamente já caiu no Enem, mas não tem uma frequência super alta. Mas quando eu falo de fungo, e aí eu envolvo de novo a série Last of Us, é porque esses seres vivos são muito frequentes em outras provas e envolve parasitismo. Pessoal, fungo já caiu nas provas da Unesp, da FUVEST e da Unicamp dos últimos 5 anos. Aliás, esses assuntos sobre reino fungi e trabalhar as características que podem confundir o aluno, principalmente quanto a fungos serem heterótrofos ou autótrofos, é uma coisa que já foi cobrada nos outros vestibulares e a tendência é continuar sendo cobrado. Visto que agora nós temos uma série que saiu este ano, 2023, olha aqui, ó, até o meu gato veio a participar dessa aula, e em 2023 essa série envolve um assunto que é recorrente nas últimas provas de vestibulares, pode ser que esse assunto seja abordado como uma temática de questão no Enem, envolvendo parasitismos, que aí sim, P de parasitismos é a nossa letra e é uma coisa super frequente na prova do Enem. O Enem já cobrou parasitismos, por exemplo, nas verminoses, falando sobre teníase, agentes etiológicos as tênias, Taenia saginata e Taenia solium, vermes plateumintos que acabam disseminando suas larvas em carne de porco e de vaca, Taenia solium no porco, Taenia saginata na vaca, e acaba liberando um verme adulto que fica instalado no intestino. Nós temos também, meu gato aqui brincando, nós temos também a esquistossomose, também conhecida popularmente como barriga d'água, pois a sintomática é a ascite, um extravasamento de líquido na cavidade abdominal causada pelos vermes conhecidos como Esquistossoma mansoni, que tem larvas chamadas de cercária e miracídio que se disseminam na água e acabam por penetração ativa, no caso da cercária, atingir a nossa corrente sanguínea. Nós poderíamos também lembrar das verminoses, das lombrigas ascaris lombricoides, que são alimentadas, que a gente alimenta os ovos e faz um ciclo de Loss atingindo a traqueia. O mesmo vale para a doença amarelão, que é causada ou por Necator americanus ou pelo verme Ancylostoma duodenale. As duas doenças têm esse ciclo de Loss como característico e por serem causadas por nemateumintos. E nas provas do Enem, as últimas inclusive, caiu parasitismo envolvendo vírus, por exemplo. A Covid-19, a pandemia que tivemos aí nesses últimos tempos, de 2019, 2020, 2021, foi uma pandemia que causou muitos assuntos envolvendo nas questões, inclusive na prova do Enem de 2022. O assunto parasitismo é muito recorrente. Se eu pensar ainda sobre vírus, pessoal, a gente pode novamente relembrar Aedes aegypti disseminando uma doença viral chamada dengue, chamada zika, chamada chikungunya, chamada febre amarela quando eu penso lá na África. Então, parasitismos de forma geral é um assunto que é bastante cobrado em vestibular. E aí eu gosto novamente de focar sobre o que é recorrente e o que é atualidade. Essa série Last of Us, Last of Us, eu sempre confundo um pouquinho essa pronúncia desse us ou us, dependendo do accent, da sua pronúncia aí do inglês. Mas essa série aqui, ela trata de um assunto que é mega novo e falando de reino fungi, que já caiu em outros vestibulares. Ainda envolvendo parasitismos no caso do cogumelo, não se esqueça que o corpo do cogumelo, o corpo do Cordyceps, por exemplo, ele é chamado de corpo de frutificação, que é lá que é produzido os esporos para a sua disseminação no ambiente. E as raizinhas que são dos fungos, região onde libera as enzimas para digerir o alimento, ou seja, uma digestão fora do corpo, uma digestão extracorpórea, são chamadas de hifas. Por que não raízes, Rafa? Porque os fungos não têm tecidos verdadeiros. Raiz é um órgão vegetal bem característico de plantas como as pteridófitas, as gimnospermas e as anjo, coisa que fungo não tem. As hifas que liberam as enzimas e acabam digerindo o alimento. Tudo bem? Pessoal, eu poderia aqui falar muita coisa ainda mais para vocês. Como eu já comentei, parasitismos é algo interessante para você estudar para o Enem, e eu acho que é mega válido você assistir até mesmo a série, se você se interessar por isso, ou pelo menos descobrir em alguns vídeos ou em alguns blogs o que esse assunto envolve a biologia, e aqui eu já estou dando para vocês uma
um ótimo início, um ótimo start para dizer o que trata a série e como isso pode cair na sua prova do Enem. De novo, fungos já caíram em outras provas e pode cair de novo no Enem por envolver uma coisa nova, uma série que bombou aí em 2023 e por envolver um assunto que foi recorrente em outras provas, inclusive por ser dentro de um grupo chamado de parasitismos, que é super comum na prova do Enem. Beleza, pessoal? Espero que tenha entendido. Acho que agora é a minha deixa para fazer a minha pipoca e continuar assistindo aqui um pouquinho dessa série que é tão legal, que eu estou assistindo aqui até pela segunda vez. Enquanto isso, vocês aprendem também um pouquinho com os nossos vídeos aqui, preparando vocês para o Enem. Eu tenho certeza que se vocês se empenharem, focarem aqui nas nossas aulas e estiverem preparados com garra para acabar com as questões do Enem, vocês vão ter muito sucesso e conseguir aí a almejada conquista de um curso, de uma vaga no curso que você quer. Beleza? Um beijo, um forte abraço e até a próxima!